Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar um assunto um pouco polêmico sobre sexualidade. E para estar falando aqui um pouquinho comigo sobre esse assunto que eu garanto que você aí de casa tem várias e várias perguntas que você se faz, mas não tem coragem, vergonha de perguntar para uma especialista. E hoje ela, Ana Paula, especialista em sexualidade, vai estar aqui falando um pouco sobre esse tema aqui no Natcast. Ana, gratidão. Já chamo de Ana, né? Já é assim, a gente já tem intimidade, já põe apelido, já chama de Ana. Ana, gratidão, né, por você estar aqui no Natcast, trazer esse assunto que é polêmico, que é pouco falado, que precisa ser mais falado, né? Então a gente vai abranger tanto para o lado feminino, como para os homens também, para o masculino. E se apresente para o público de casa. Nath, muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui. É um desafio, sim, né, falar abertamente sobre assuntos polêmicos, mas é necessário. Então, assim, eu que agradeço, assim, eu estou muito feliz com esse convite, com esse desafio, né? Mas estou aberta, estou aqui. O que eu puder contribuir, o que eu puder falar, vai ser um prazer. O meu nome é Ana Paula Souza e eu estou nessa área aí há mais ou menos uns 10, deixa eu ver, há mais de 10 anos. Caramba, Só que eu tempo, hein? tive fases, né? Eu tive fases. E aí eu dei um tempo e retornei agora com um novo formato. Estruturação, né? Voltou já Sim. mais focada nisso. Ciclos, né? E mudanças de paradigmas, mudanças, enfim. É toda uma reestruturação aí, então é bem específico o meu nicho. Ô, Ana, então o que é sexualidade? Porque existem várias formas de a gente pensar sobre isso, mas o que é de fato a sexualidade? Eu costumo dizer assim que a sexualidade ela é um conceito, Nath. Ela é um conceito de uma identificação de si mesmo. Então, assim, todos nascemos sexuais, só que o desenvolvimento da tua sexualidade, ele vai se dando com o tempo. Você vai descobrindo se você se relaciona com o seu corpo, como você se relaciona no mundo, quem é você, quais são os seus desejos, seus prazeres, ao longo de uma trajetória de vida. Né? Então, assim, Sim. definir o que é sexualidade é muito complexo. Existe a psicanálise, que ela fala um pouquinho sobre os conceitos, porque tem uma diferenciação, sexualidade e sexo, né? A sexualidade é a tua identificação com o teu corpo, com os teus prazeres, com as suas formas de ser no mundo, e o sexo é aquilo que você faz com tudo isso, de forma Certo. prática. Ai, legal. Ó, agora eu vou te perguntar, o porquê você decidiu, escolheu essa profissão, decidiu ir para a área da sexualidade? Qual foi assim, eu quero trabalhar nesse ramo, eu quero trabalhar nessa área, eu quero ajudar mulheres, eu quero ajudar homens, não sei se hoje, né, você trabalha aí, qual é o seu maior público, se é mulher, se é homem, o porquê disso? É curioso, Nath, porque na verdade, assim, eu não escolhi. A gente nunca escolhe, Eu não né? escolhi, eu fui escolhida, né? Sim. Como que começou? Eu sempre fui terapeuta, eu escolhi a profissão de terapeuta lá atrás, e eu sempre fui a ovelha holística da família. A gente fala, eu vi esses dias, né? A ovelha é diferente da família, que a É. gente tem esse termo, a ovelha negra. Não, a ovelha é diferente, porque a gente faz diferente, né? Isso, e eu costumava dizer que eu sou a ovelha holística da família, e a holística quer dizer assim que gosta de saber de tudo, de um todo, né? Holística quer dizer o todo. Então eu sempre busquei respostas. Por isso que eu fui me enveredar pelas terapias, porque ali eu acreditava que eu ia encontrar respostas para minha história, para minha vida, porque já começou muito cedo o questionamento sobre vida e sobre morte na minha história, né? Porque meu pai morreu, eu tinha 3 anos. Caramba. E aí já começa os porquês da vida, né? Bom, aí a questão da sexualidade, ela também está muito relacionada com a sua vivência, com a tua história, com pai e mãe, tudo aquilo que te é apresentado, né? Como certo, errado, sujo, feio, pecado, bom, ruim. Tudo isso acontece na infância. Aliás, desde a barriga. E a gente vai tendo essas imprints, essas informações, e quando você tem um corte numa fase que é tão importante, que no caso de 3 anos de idade, né, a psicanálise ainda fala, é o complexo de Édipo, começa ali. A mulher começa a se identificar com a figura do pai. Começa a ter desejos, né, vamos colocar assim, por agradar esse pai, essa figura masculina. Ela começa a descobrir que existe o outro além dela e da mãe, né? Que era toda Sim. uma simbiose. Enfim, quando tem essa cisão, existe na psique da criança um
um porquê muito grande. E aí eu fui buscar as minhas respostas, né, na vida, assim, por que que é a morte, o que que é a vida, né? Aí chegou na fase de escolher uma profissão, eu não conseguia me identificar com nada do corporativo, nada que fosse, sabe? Eu queria saber mais da vida. E aí, terapias. Das terapias, eu fui migrando para várias terapias nessa busca louca de me entender A e gente sempre faz primeira terapia pra gente se entender, né? otimizar esse tempo, ganhar dinheiro com isso, né? A ideia era Sim. essa, mas no fundo eu tinha essa expectativa de suprir as minhas necessidades, né, internas, de questões profundas do que é a vida, do que é a morte, o que é o amor. E aí, dentro dessas terapias, eu fui, na época, né, em 2003, quando eu me formei, eu fui levada para esse mundo das massagens. Porque era o que tinha mais aberto. Lá em 2003 não tinha tanta abertura para essas. Nem se falava, Nem se né? falava E tanto. eu era novinha, né? Mas 2003, eu acho que nem se falava sobre sexualidade, que era a mesma coisa que a gente falar com os pais. Sim, e nem as terapias que eu tinha me formado, que eram as terapias mais vibracionais, essas coisas mais das energias, não tinha isso muito assim para você trabalhar. Então eu fui trabalhar com massagem, fazia drenagem, fazia shiatsu, fazia uma série de coisas. Só que quando eu ia tocar num corpo masculino, me dava um bug. Caramba. A mulher, ok, eu tocava ali, você tem um cuidado e tal, mas você não tinha nenhum receio. Mas quando era um corpo masculino, principalmente na parte da frente que eu ia tocar, eu já começava a ficar, eita, e agora? Sim. Tinha um receio ali. E aquilo já começou a movimentar um questionamento muito grande. Por quê? Não é um ser humano igual? Por que eu fico tão nervosa? Por que eu fico com tanto receio? O que tem por trás disso? E aí, mais buscas, né? A buscadora. Eu fui parar na sexualidade, nas massagens que trabalhavam com a energia da sexualidade. E aí foi aonde tudo começou. Então eu fui levada através de uma escolha, né, Sim. pelas terapias. Aí fui sendo atravessada por questionamentos do corpo, do que é essa sexualidade. Fui parar nas massagens de cunho de energia para trabalhar essa sexualidade, ajudar essas pessoas. E nisso eu fui estudando, porque eu falei, nossa, aqui é um universo, pronto. Achei com que buscar essas respostas. E dali eu tive toda uma trajetória. E aí por isso que eu falo que se divide em duas a minha história, porque eu fui profundo Uhum. nessa fase, até que chegou uma determinada fase da minha vida em que eu me vi assim totalmente desconectada da verdade, porque no início era a verdade que eu tava buscando, né? E aí eu fui indo, achando que eu tava encontrando as minhas respostas, mas não, Nath, na minha vida não ia pra frente. Travada. Travada. E aquele questionamento forte, assim, mas por que, meu Deus? Eu tinha Deus na minha vida como uma força, porque eu olhava para a natureza, eu via Deus em tudo, mas eu não Mesmo você tinha. tendo perdido seu pai novo, você acreditava Eu em Deus. acreditava, só que eu não tinha intimidade, eu não sentia Deus na minha vida. Eu não sentia, não que eu não sentisse Deus, não é isso. Mas assim, ele sempre falou comigo, estava ali, eu acreditava, eu sabia, mas eu não tinha intimidade. Eu Sim. não tinha um relacionamento com Deus. E aí, conforme eu fui aprofundando nas questões de energia, de busca, eu fui atravessada por muitas possibilidades de Deus, vamos colocar assim. Então eu estava perdida, eu não sabia mais quem era Deus. Para mim, podia ser o universo, podia ser a natureza, podia ser a mãe divina, sagrada, É podia que é ser. que muitas pessoas hoje em dia, né, não sabem, não tem essa É, intimidade com Deus. exatamente. E aí eu comecei a me sentir muito vazia, comecei a entrar num buraco profundo assim, até que eu questionei. Eu falei, força que existe, que eu sei que tá aí me ouvindo. Eu olhava muito pro céu, eu gosto muito de olhar pro céu. E ali, Natureza, né? e ali olhando pra lua, eu pedi, sabe, do fundo do meu coração uma resposta. Sabe aquele momento de rendição? Eu falei assim, eu preciso entender, mas a minha pergunta foi, por que eu não prospero? Caramba. Que era a minha dúvida, porque você sabe, você olha pra vida e fala, gente, eu tô trabalhando, eu tô fazendo, mas a minha vida tava toda errada. Por que eu não prospero? E aí veio, alguns dias depois, uma resposta. Caramba. E essa resposta foi justamente, Nath, que eu estava desconectada do Pai, da fonte de todas as coisas. Mas a resposta, ela veio, é que eu não vou
falar toda a história, né? Sim. Eu preciso resumir para terminar, para a gente seguir. Mas essa parte é muito importante porque ela dita o meu posicionamento hoje, que é trabalhar com a sexualidade sagrada, Sim. pelo um viés sagrado. Porque quando veio essa resposta, e veio de uma forma muito intensa, não tive dúvidas que foi Deus que me respondeu, e eu entendi tudo. Sabe quando no final do filme, assim, quando explode a mente, assim, você vê Vira a todas... chave, né? Virou a chave. Eu falei, aí eu comecei a me perguntar, mas como que eu vou me relacionar com esse pai? E eu comecei a estudar sobre isso. Eu entendi que esse relacionamento com o pai, que eu nunca tive, o pai biológico, físico, essa falta, ela também estava relacionada com o meu relacionamento com Deus. Eu não conseguia ver Deus como um pai. Aliás, toda vez que eu escutava essa frase, eu me incomodava. Deus é pai. Eu falava, nossa, Eu já então passei estamos por isso ferrados, também. né? Porque olha os estereótipos que a gente tem. E é um engano isso. Entende? E esse engano, ele está pautado em muitas das narrativas que a gente vê hoje em dia, que está acabando aí com essa, vamos dizer assim, essa imagem do masculino. E essa imagem do masculino na nossa vida, ela precisa ser ressignificada, precisa estar no lugar certo da força, entende? Sim. E aí tem muitas coisas acontecendo que separam isso daí, que faz com que a gente fique nessa competição com o masculino, né? Que é essa coisa de nos perdermos, né? Na nossa identidade feminina, nessa competitividade com o masculino. E, nossa, foi importante você falar isso, né? Porque, assim, quando a gente tem uma consciência, um conhecimento, a gente que busca. Porque eu falo, tem gente que fala assim pra mim, nossa, mas às vezes você entende tanto do assunto, porque a gente estuda por isso. Não é que só li ali e já entendi. Não. A gente faz um sacrifício de estudar, de entender, pra ter uma consciência. E antes, eu via que eu tinha. Eu era assim, queria estar disputando com o homem. Porque não tem a questão de igualdade das mulheres com os homens. Só que, meu, o que tá acontecendo no mundo, assim, de mulher tá competindo com homem. Sim. Assim, eu vejo, assim, nitidamente. As mulheres não estão sendo mais mulheres, não estão sendo mais femininas. E o que tá acontecendo Sim. com isso? É muito triste, Nath, é muito triste. E nem todo mundo está enxergando o que está acontecendo. Mas aí é que tá. Eu estive desse lado depois. Nessa fase, eu trabalhava num espaço que era um espaço só para mulheres, para trabalhar a sexualidade feminina. Tinha um viés feminista, mas que eu não tinha noção, eu não tinha ideia do que significava aquilo. Foi o tempo que foi me mostrando, sabe? O que realmente significava aquilo, e aquilo começou a me assustar um pouco, porque não era o que eu sentia, que era a verdade, entende? Eu sempre buscando a verdade. Eu percebi que tinha alguma coisa desconecta ali, mas eu não conseguia entender até que eu saí do cenário, e aí aconteceu essa rendição a Deus, e eu comecei a entender. Então, hoje eu consigo ver de fora, porque eu estava dentro desse ambiente que preconizava exatamente essa guerra com o masculino de forma não velada mesmo. Só que a gente, quando tá dentro, tem uma frase assim, né? Fala, quando você tá no meio do bolo, você vira recheio, né? Sim. Você não consegue enxergar. É preciso, às vezes, você sair. E eu consegui perceber que eu estava levantando essas bandeiras de forma indireta. Meu corpo, minhas regras, tudo pelo prazer, sabe? Não preciso de homem pra nada. É o que mais a gente escuta das mulheres. Ah, não precisa. Eu também falei, eu falo que a gente escuta porque eu já fui assim. Falava, não preciso de você pra nada. Não Isso é preciso de homem uma pra nada. falácia, é uma mentira. Até porque, por conta que eu ouvia da minha mãe, né? Sim. Minha mãe falava, não dependa de homem. E daí, às vezes, a gente cresce dependendo emocionalmente, não financeiramente. E daí a gente se pergunta o porquê. O porquê que isso está acontecendo? Por que que a gente perde o feminino? Que é uma coisa que eu gosto muito de falar da questão do feminino e do masculino. Antes eu não aceitava abrir uma porta de um carro pra mim. Eu achava um desaforo um homem abrir uma porta de um carro. Entendeu? E hoje muitas mulheres não aceitam isso. Eu falo, hoje pode abrir. Ainda fico esperando abrir. Sim, é isso Entendeu? mesmo. E hoje, Ana, você trabalha com. Qual é o seu maior público? É mulheres? É homens? São mulheres, mas com foco no casal. Sim.
com o foco no casal, no relacionamento, na família, no resgate dessa feminilidade, nesse prazer genuíno que está para além do que a gente imagina, está para além do corpo, está para além de um ato, né, isolado. É um Sim. prazer de conexão profunda. É um prazer que a gente nem sabe que ele é possível. E o que é o sexo para mulher? Pois é, o sexo para a mulher, generalizar é bem desafiador, né? Porque a gente está falando de mulher de forma geral, mas é uma generalização que vai entrar na reflexão de cada uma. Por quê? Uhum. Porque o que é para cada um é relativo, mas se a gente for analisar nesse âmbito do que é importante de fato, né? O sexo para a mulher, ele é afeto. A mulher, ela gosta de carinho antes, né? Tipo, vai todo do como foi o seu dia a dia, do meu ponto de vista. Nath. É muito além, é uma conexão, porque a mulher, ela recebe, ela é o polo receptor. Ela se abre para receber esse sexo, esse masculino. Ela precisa se sentir segura para abrir toda essa possibilidade de receber esse masculino. E para isso existem algumas premissas, existem algumas condições que hoje em dia a gente está anulando, está acreditando que não é necessário mais. Porque esse levantar da bandeira de direitos iguais, ela é muito genuína, ela é importante de termos direitos iguais, mas somos diferentes. Sim. É isso que a gente não pode esquecer. Nenhuma mulher aguenta, eu falo assim, em questão, vamos supor, vamos igualar aí, força. Nenhuma mulher tem uma força que um homem tem, meu. O homem pode ser a pessoa mais magra. Pega um homem numa ira pra você ver se você vai aguentar. Não aguenta. Sim. Por mais que a mulher, ela tem muita força. Quando ela está com raiva, na ira, ela tem muita força. Sim. Só que a gente não aguenta muita coisa que o homem aguenta. E às vezes o homem não aguenta. Então varia muito, entendeu? Aqui a gente tá falando de força física. Não que uma mulher não é capaz. Não tô falando isso. Daqui a pouco a gente vai ser cancelado nas redes sociais. Mas eu falo em questão de força, né? A mulher Força é capaz física, de. né? Tanto a mulher e o homem são capazes de tudo. Tudo, com certeza. Tudo. Podemos tudo. E o que é sexo pro homem? A gente falou da questão pra mulher, né? Que é o afeto, é o carinho. É toda uma conexão, né? Toda uma entrega para a mulher. Ela precisa de N fatores para se sentir excitada. Sim. Entende? É todo um complexo que precisa ser entendido. E quando entendido, uau, muda tudo, toda a dinâmica. E é isso que eu entro, né, mostrando para as mulheres um funcionamento bioquímico mesmo, mental, físico, fisiológico, emocional. Esse funcionamento a gente se perdeu, a gente desconhece, porque nunca foi ensinado, nunca foi falado sobre isso. Então, quando a gente começa a entender esse funcionamento, quando a gente percebe o que está bloqueando, o que está causando essa desconexão, e por isso que precisa ser o casal. A gente conscientiza, eu foquei, né, em mulheres, mas eu não excluo o casal. Por exemplo, se eu vou dar uma aula, se eu vou dar... Eu falo, chama seu marido, porque ele precisa entender. Ou você vai ter que explicar. De alguma forma, você vai ter que mostrar. Por quê? Porque ele não aprendeu. Se a gente se desconhece, quem dirá o outro? Quem dirá o homem que não tem um corpo feminino, que não tem os hormônios que a gente tem, não sente da nossa forma, né? Sim. Como que ele vai saber? Se nem eu sei para explicar. É muito pesado, entende? E já pro voltado pro homem, o que é o sexo pra ele? Então, o sexo pro homem é uma coisa mais do nível da praticidade, da descarga de energia, de algo assim, de um... Não é que não tenha conexão, mas para ele é uma... É muito fisiológico. O homem precisa do sexo. A mulher já não. Ela vive sem sexo. Quantas e quantas mulheres você já não conhece que optaram por viver sozinhas? Sim. Entende a diferença? O homem não consegue. Vê quantos homens solteiros tem por aí. Homens sozinhos, né? Ah, eu escolhi viver minha solteirice e vou ficar... Ele pode até escolher, mas ele vai estar sempre procurando alguém para ter sexo. A mulher não necessariamente. Entende? Ai, legal. Tem uma pergunta que eu quero fazer, porque assim, a gente
antigamente tinha toda essa questão, só pode ter sexo depois que casar, que daí veio da cultura, da religiosidade. Qual é a sua opinião hoje no mundo que a gente vive, né? Você como especialista, qual é a sua opinião voltado para isso? Sobre o sexo no namoro, ou às vezes, né? Às vezes a pessoa nem namora e tem relação sexual com outras pessoas. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Porque assim, a gente às vezes fica se perguntando o que é certo e o que é errado. Eu posso ou não posso? É errado fazer antes? Qual que é o seu ponto de vista? Você perguntando para mim hoje, Sim, como mulher. Vou falar como mulher. Eu não tenho como falar pelo outro, eu tenho nem, né? Eu vou falar sobre mim, mulher. Hoje eu entendo o sexo como a maior entrega possível e imaginável, a maior conexão que possa existir entre duas pessoas. E vou mais além. O sexo é o verdadeiro casamento. como assim? Calma. Deu Um bug, deu, né? Eu como tava só diz, esperando. deu uma tela azul. Pã. Bug. Sim, dentro da palavra de Deus, que é o que eu sigo hoje, quando a gente entende o que Deus preconizou pra gente, e aí é o meu segmento, Sim. tá? Cada um é livre pra pensar por si e escolher. Mas o sexo, ele é a união, é aquilo que une, de fato, no mundo espiritual, as duas pessoas. Na palavra está escrito que deixará pai e mãe, né? Jesus traz, e se unirá à sua mulher, o homem se unirá à sua mulher e será uma só carne. O que isso quer dizer? Uma só carne é o sexo. É no sexo em que a gente, de fato, troca todos os fluidos possíveis e imagináveis. Você já parou para pensar, Nath, que não tem outra forma de alguém estar mais próximo de você do que num ato sexual? Até no beijo, tá? O beijo Sim. também, ele é nesse lugar. E a gente, vamos dizer assim, a gente negligencia, né, o beijo. Mas o beijo, eu até estou escrevendo sobre ele, inclusive, o potencial que existe, né, sexual no beijo. Então, é uma conexão profunda, para além. A gente é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Isso não se separa, só na morte. E quando você se une fisicamente com alguém no sexo, você está unindo corpo e alma e espírito. Não tem outra forma de você estar mais íntimo possível e imaginável de alguém. E ali você sela um casamento, espiritualmente falando. E isso é muito forte, muito profundo. Quando você entende isso de fato, você fala, uau. Você fala, será que eu já fiz certo? Será que eu fiz errado? Porque às vezes tem. Você já deve ter feito essa pergunta, eu já fiz essa pergunta, mas como que eu vou saber se a pessoa é certa se eu não tenho relação sexual? E é o que mais as Sim. pessoas se perguntam. Mas e se eu casar e depois não gostar de sexo? O que que faz? Então, é porque as pessoas colocam, assim, elas veem o sexo como, talvez da forma errada, né? Porque Sim, pensa-se muito no prazer físico ali, em tudo que está sendo colocado pra gente nas mídias, nas novelas, que o prazer acima de qualquer coisa e tal. E, na verdade, são outros atributos que fazem com que o casal, eles realmente permaneçam juntos. Claro que o sexo é um pilar importante, mas é sobre a pessoa, é sobre o relacionamento, é sobre o amor. E a gente está colocando outras coisas antes disso. Quando você decide se abrir para alguém nesse lugar, se você tivesse essa premissa, né? Se a gente tivesse essa premissa, a gente com certeza daria muito mais valor à fase do namoro e do noivado, para sim. conhecer de fato essa pessoa, para saber se tem sentido ou não casar com ela. Ou seja, fazer sexo com ela. Mas eu entendo que hoje em dia a mentalidade é outra e tá tudo bem para quem acha que tá tudo bem. Sim. Para mim sempre houve uma, sabe aquela coisa que me dizia que tinha algo errado? Não foi à toa que eu comecei a buscar. Eu precisava dessas respostas, porque a minha alma dizia: existe algo para além do que a gente está vendo. E eu, curiosa que sou, Foi estudar sobre isso. fui e fiz de mim um laboratório. Sim. Mais do que só trabalhar com isso, eu passei por muitas situações. Eu fui me experimentando em diversos lugares. Então, existe sim uma potência, uma energia que é uma das maiores energias da vida, que dá a vida, inclusive.
que é a energia capaz de gerar uma vida, não pode ser negligenciada, assim como a gente está banalizando, sabe, Nath? Sim. É muito forte. Então, quando você faz sexo com alguém, você está nesse nível de entrega da possibilidade de gerar uma vida com essa pessoa. Ai, meu Deus. Olha, tem muita coisa aqui pra gente conversar, hein? Ô, Ana, a gente vai aqui rapidinho para um intervalo, tá? E já já a gente Tá volta bom. para continuar esse papo que tá interessante. Tô aprendendo muitas coisas aqui, hein? Maravilha. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Quando você pensa em dentista, genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussandra, sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da Nath de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer a todos os patrocinadores do Natcast e vamos voltar para o nosso assunto aqui, gente, olha, tá super, super, super interessante. Ô, Ana, a gente falou um pouquinho sobre energia, né? Sim. Então me fala aí, como que é essa questão da energia sexual, quando, né, se tem a questão do sexo, porque são dois corpos que se juntam, se tornando um. Como que funciona essa questão de energia? Bom, como eu estava falando agora há pouco, é uma energia capaz de gerar uma vida, né? Uma energia, um impulso, né? A gente tem os nossos impulsos e os desejos sexuais. Também sempre foi uma questão muito forte, entender o que faz o ser humano, né? O que leva o ser humano a buscar pelo sexo. Existe todo uma libido, né? E a libido, ela não é só sexual, a libido é a energia da vida. Então, como eu falei, a mulher ela pode, por exemplo, escolher não ter sexo, mas isso não quer dizer que ela não tem libido. Sim.
A libido dela faz com que ela levante da cama, cuide dos filhos, faça as compras, não sei. Ela joga a libido dela em algo. E isso é vida. Então, a criança, ela tem libido. Isso é vida. Entende? Então, é legal diferenciar o que é a energia sexual. A energia sexual é a energia da vida. É do pulso da vida. E isso está presente em todos nós. Agora, se você olhar, por exemplo, uma pessoa depressiva, você vai começar a notar a perda de libido dela. Porque ela passa a não querer mais viver. Ela passa a não ver o mundo com os mesmos olhos de quando ela estava, né, com a libido dela em alta. Então, a energia sexual é a energia da vida. Quando você escolhe trocar essa energia com alguém, você está gerando essa possibilidade cada vez mais. E dentro dessa troca, existe troca de hormônios. Você Tem troca... aquela questão, tipo, como a gente trabalha com terapia, a gente fala de energia, às vezes o outro tá lá mal, você pegar essa energia do outro. Exatamente. Imagina só, Nath. É imediato, é instantâneo. Porque você conecta, de fato, corpo com corpo, alma com alma. Pelos fluidos. A gente é energia, tudo é energia. Né? Tudo é energia. Não tem como dizer que algo não é energia. Esse dia eu tava estudando, tava lendo uns posts, né? Que fala, se a gente soubesse, se a gente visse a energia do outro, a gente não deitaria assim, né? Geral, com qualquer pessoa. Se a gente visse, acho que a gente não faria nada. A gente não sairia de casa, sei. Porque, assim, de fato, a gente não vê. Mas a gente sente. E quanto mais você treina esse sentir, mais afinado você vai ficando. Nossa, eu sinto muito energia, de qualquer pessoa. Daí, às vezes, fala assim, nossa, seu sangue... Como eu falo, nossa, seu sangue não bateu... Não é energia. É energia. É muito pra mim, Nath. Antes eu já sentia, só que hoje trabalho mais e, é nítido. Aí nítido. você, vamos dizer, né? Você vai e sai pra balada, pra noite, e ali você conhece alguém lindo, maravilhoso ali para os seus olhos, né, tal, e você tá numa fase, tá desejosa, tá querendo, e você vai e sai com essa pessoa, e você tem sexo com ela. Tá tudo bem? Aí no outro dia você acorda mal. Aí no outro dia você, sabe? O que é isso? Você trocou tudo com aquela pessoa. E você não conhecia nada dela. Você não sabe se ela tá pensando em suicídio. Você não sabe se ela tem... O que tem dentro da alma dela. Porque quem vê cara não vê energia. Não vê coração, não né? vê. Mas a gente tá ali, às vezes a gente não quer ver também. A gente tá ali pra não ver mesmo, sabe? Pra sair um pouco, às vezes, dos seus problemas e tal. E isso é um risco que a gente se coloca. Por isso a prudência, ela é tão importante quando se trata de sexo, quando se trata porque é o teu templo, é o teu corpo, é o que você coloca dentro, seja através dos olhos, seja através do olfato, seja através do ouvir, seja através da boca, seja através de um ato sexual, você vai estar sendo parte daquilo. Você vai estar se tornando aquilo. Nossa, interessante. Ô, Ana, e você falou que trabalha hoje mais com mulheres e trabalha com casais, né? Sim. Quais são as maiores queixas das mulheres? Dentro do seu atendimento, da sua mentoria, o que as mulheres mais se queixam? Não consigo sentir prazer. Sério? Sério. Hoje em dia tá mudando bastante, porque com o novo posicionamento, as mulheres têm uma percepção, essas mulheres que eu tenho trabalhado, elas estão tendo uma percepção maior de que o corpo não está respondendo aquilo que elas precisam fazer. Às vezes, sim, é o prazer sexual, às vezes é questão profissional, entende? É como se tivesse uma desconexão com o corpo. E tá tudo interligado, tem tudo a ver. Porque todos os nossos traumas lá na infância, lembra? A sexualidade começa na infância, todas as suas referências, suas crenças, seus traumas, vai fazendo você e vai fazendo o seu corpo também. E aí, às vezes, você vai se desenvolvendo intelectualmente, você vai até consegue ter um relacionamento bacana, mas parece que o corpo ele não responde. E por que ele não responde? Porque ele tem bloqueios. Ele tem situações que ficaram presas, que muitas vezes você nem sabe que aconteceram. Porque tem uma parte dos nossos traumas, dos nossos medos, que ficam ali arquivados no nosso inconsciente. Porque a gente não sabe lidar. E quando a gente não sabe lidar, a gente joga lá no baú, né, do esquecimento. Pra esquecer, né? Mas fica marcado no teu corpo. E você vai ressentindo isso ao longo da vida. Você vai percebendo que tem alguma coisa que não tá legal. E aí é onde você vai buscar as terapias. E aí dentro do processo terapêutico, dentro da mentoria, você vai identificando, eu ajudo a mulher a identificar
que tá ali preso. E como que você consegue identificar? É muito pessoal e particular. Porque já chegou, tipo, alguma pessoa, mulher, vamos supor, quer fazer o atendimento com você, mas tem vergonha de falar. Já chegou alguém e falou assim, eu quero falar alguma coisa pra você, mas eu não consigo falar. Porque tem essa questão. Igual eu falei, não era se falado muito nisso. Aí as pessoas se sentem meio assim, mas é um profissional, tudo bem, mas como que eu vou me abrir? Do que eu gosto, do que eu não gosto? O que eu acho importante, Nath, assim, você tá me perguntando uma coisa importante. Eu sempre falo, né? É muito importante que a pessoa sinta confiança no profissional. Isso é primordial. Primordial. Então, assim, hoje eu tenho muita cautela, como eu falei, eu fui meu laboratório, né? Eu já passei por mão de muitas pessoas e apesar de sentir, quando a gente está aberta para poder conhecer, a gente é um pouco imprudente. Então, eu já passei por muitos profissionais e sofri com isso. Hoje eu aconselho que a pessoa tenha muita referência desse profissional, que ela crie um vínculo de confiança, entenda, para que ela consiga fazer o processo da forma que tem que ser feito. Porque o processo de confiança ele vai abrir uma chave, que eu acho que é a chave que muda tudo, que é a vulnerabilidade. Para você ter esse estado de cura, você precisa abrir essa chave da vulnerabilidade, senão não acessa. E para você abrir a vulnerabilidade, é a coisa mais desafiadora da vida, porque foi exatamente na vulnerabilidade aberta, quando aberta, que você foi machucado. Nossa, não sabia dessa não. Sim, pode. Imagina você, a criança, ela é 100% vulnerável. Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Sim, ela é 100% vulnerável, ela não tem maldade, ela simplesmente é. Por isso que eu trago muito essa coisa da sexualidade da criança, né? Porque a criança, ela é sexual, ela é vida, ela quer viver, ela quer sentir, ela chora, ela ri, ela é. Simplesmente. E nessa fase em que a criança está totalmente aberta para viver, ela confia em todo mundo. Ela tá ali. Só que é nessa fase que a gente é atravessado pela paulada. Paulada da vida, E a né? criança, ela é tão pura que ela ressente aquilo, ela não entende racionalmente, porque ela não tem um desenvolvimento, né, racional, cortical, para poder entender o que aconteceu. Então, ela joga aquilo ali pro baú. E às vezes ela nem vai lembrar. A vida passa, a vida que segue, só que tá ali o registro. E aí, quando ela vai pro profissional para entender o que está acontecendo, ela fala, nossa, tá bom, mas o que eu preciso fazer? Aí, você precisa abrir os seus conteúdos, você precisa abrir seu baú. Não, a criança falou, não vou abrir. Imagina, se eu fechei é porque tem um monstro lá. Não é assim que a gente pensa? E aí, se o profissional ele não sabe conduzir, ele não sabe gerar essa confiança e dizer para ela, olha, eu tô contigo, você vai abrir, mas não vai ser da mesma forma, não vai ser desse jeito, confia, taranã, taranã. Não tem como o processo continuar. Então, esse vínculo é muito importante. Precisa haver essa confiança. E aí, a partir daí, ela abrindo, ressignificando esse conteúdo, ela consegue abrir a via do sentir novamente, porque eu também costumo dizer que é uma via. Prazer e dor passa pela mesma via. Quando a gente sente a dor, e a gente sente muito, né? A gente vai criando mecanismos de não sentir mais a dor. Então, a gente vai bloqueando essa via através de... Coloca umas pedras, imagina um cano, né? Você vai colocando umas pedras. Não vou mais sentir. Essa dor não vou mais sentir, essa também não, essa também não. Você vai bloqueando, né? Aquela via. Só que é a mesma via do prazer. Tem que passar por lá. Tem que passar por lá. Então, o que precisa fazer? Tirar as pedras. Só que não é fácil. Então, precisa... Aí, muitas vezes, a gente quer tirar tudo de uma vez, né? Só que não dá. É aos poucos, aos processos. Por mais que a gente quer tirar tudo de uma vez. Né? Pra sair, passar rápido, mas é aos poucos. Mas lembra, é isso. Você vai sentir... Quanto mais você abrir pra sentir o prazer, você vai sentir a dor também. Ela não tá... É isso que a gente precisa entender. A gente, como adultas, né? Que vai acontecer os desafios. Vai acontecer de ter dor de novo. Sim. Entende? Mas se você ficar bloqueando... por medo de sentir, você vai sentir muito aquém do que você pode sentir. Então, é um processo. E aí, depende de cada uma. E, às vezes, você vai ficar só sempre ali na dor e não vai pra... Mesmo você não querendo olhar, você vai ficar ali sentindo a dor, em vez de você olhar pra questão do prazer. Também. Por isso que é muito particular. Então, quando a pessoa chega, é uma conexão. A gente faz uma conexão, ela precisa se identificar comigo, ela precisa sentir confiança. E aí, a gente vai... galgando os próximos passos. E em relação aos homens, hoje, que você vê, qual é as maiores queixas deles? Já que você trabalha aí com...
Eu me relacionamentos. distanciei bastante do trabalhar com homens, desde de lá para cá, então eu nichei bastante nas mulheres. Mas os homens, eles têm um conflito às vezes, um Sim. conflito com a cobrança. Hoje o que eu percebo também, Nath, é muito essa questão da identidade dos homens. Eles estão sendo o lugar do homem está sendo tomado pela mulher. Eu vejo essa dor, eu vejo esse desespero. Aí os homens que estão assistindo, eles podem, né, dizer se isso existe de fato ou não. Mas eu vejo uma diminuição desse masculino. Eu acredito que isso seja uma dor. Eu não trabalho diretamente com eles, mas eu acredito que seja uma dor, sim. Não de não reconhecer essa mulher, mas de estar sendo abafado por esse feminino que está tomando os papéis, os lugares desses homens, e isso pode afetar, sim, a sua masculinidade, a sua virilidade, entende? Mas também tem o outro lado. Tem o lado que era uma queixa, quando eu atendia homens, de serem cobrados muito nesse lugar de estarem sempre eretos, de estarem sempre dentro de um relacionamento, sabe, Sim. longo. Os homens também não são máquinas, né, de fazer sexo. Eles também têm os momentos deles, eles também precisam se entender, eles também precisam reconhecer alguns lugares aí, algumas dores. E nunca foi sobre isso também. Então existe esse lugar, eu acredito assim que precisa ser levantadas pessoas para trabalharem diretamente com o masculino. A gente não consegue abraçar tudo. Então eu escolhi trabalhar com as mulheres porque eu tenho experiência. Ô, Ana, e já chegou, tipo, alguma mulher fala assim, Ana, eu não sinto mais vontade, não sinto mais prazer em fazer sexo? Já teve algum caso assim com você? Muitas. E qual é, tipo, o ponto que a mulher chega a não sentir mais prazer, não ter mais vontade de fazer sexo? Tem muitas razões, Nath, mas todas elas vêm de encontro a esse lugar de dor, de um lugar de não vou mais me abrir. É esse lugar de eu fechei totalmente esse canal para não sentir a minha dor, que eu parei de sentir prazer. Entende? É um processo de desbloquear mesmo, de olhar para essas dores, de deixar esse corpo se expressar, de desanestesiar o corpo, porque o processo da dor, ele vai te anestesiando. E você pode ter consciência dessa dor ou não, mas ele vai te anestesiando, porque você vai fazendo um corpo de não sentir. A gente faz isso E daí de forma você automática. tem que trabalhar daí essa outra parte da mulher primeiro. Desanestesiar esse corpo. Caramba. Trazer para a consciência e para o corpo uma forma dele se expressar. Às vezes ela precisa, de fato, chorar. Às vezes ela precisa sentir raiva. Às vezes ela precisa entrar em contato. Às vezes ela precisa... Às vezes, tipo assim, não falo dessa questão. Às vezes, quando eu tô com raiva, ou quando aconteceu uma situação ali, às vezes eu falo, eu só preciso chorar 5 minutinhos. Eu choro Perfeito. pra liberar, entendeu? Porque antes eu guardava muito. Às vezes, situações eu ia... Aí, às vezes, eu ficava só quieta. Hoje, falo que não é bom só chorar também, porque senão vira um vício. Tipo, tudo eu vou chorar agora. Mas assim, tá, só preciso 5 minutinhos pra voltar a ter a consciência, né? Maravilhoso, Nath. Porque o corpo, ele é isso, né? O corpo, ele é a expressão das nossas emoções. A gente só sente através do corpo. E se eu tô bloqueando, como você disse, eu guardava. Você tá guardando, tá ocupando um espaço. E a energia tóxica, né? Energia de dor, energia que não te faz bem, a gente não tem que guardar, a gente tem que soltar. Só que soltar da forma certa. Às vezes a gente não sabe canalizar essa energia. Então a gente fica implodindo, fica sentindo aquele monte de coisa. Às vezes você nem percebe, porque você tá virando tanto... eu falo assim no sentido genérico, né? Você tá virando tanto máquina de fazer, de acontecer, tá se desconectando do teu feminino, que é cíclico, né? É importante a gente saber que a mulher, ela é cíclica, cada semana ela tá passando por uma fase no seu ciclo menstrual, então ela tem queda de hormônio, ela tem variação, então essa ciclicidade... Chora quando tá pra menstruar. Chora! Eu sou assim, Sim. nossa, fica chorona, sensível, não pode nem relar em mim, tudo dói. Sim, e você vê, o que a sociedade tá fazendo com a gente? Tá colocando a gente no mesmo patamar, né, de máquina humana para produção, para produzir. A mulher entrou nessa falácia de querer produzir igual o homem e esquece da sua ciclicidade. Eu estava assim, mesmo trabalhando só com mulheres, num ambiente só para mulheres, de cuidados para mulheres. Eu trabalhava de dia, de tarde, de noite. E chegou uma hora que eu falei, tá tudo errado. Eu tô cuidando, às vezes eu tava morrendo com cólica, sabe, assim, querendo só ficar em casa, levantando a bandeira da sororidade, do cuidado pessoal e virando máquina.
cuidando do outro e descuidando de mim. Eu falei, não, tá errado, mas foi bom para eu perceber. E agora orientar essas mulheres de tipo, é isso mesmo? É isso que você quer fazer? É isso que você quer fazer? Ai, mas eu preciso trabalhar. Sim, a gente precisa. Mas a gente não é máquina. A gente Acaba ficando até doente, né? fica. E aí, como é que faz? Aí não trabalha mais, né? Ô, Ana, a gente fala sobre a questão da sexualidade, do sexo, né? Porque antigamente tinha muita visão assim, a mulher ela tem que só ficar em casa, só ter filhos, e foi para isso que a mulher foi feita. Mas a mulher foi feita para sentir o prazer, para ter prazer. E como hoje ela pode ter esse prazer? Autoconhecimento. Saber de fato o que é prazer para ela. Porque, como eu falei, a gente não pode generalizar. A gente está falando de mulheres, mas existem individualidades. Então, o que é prazer para a Nath pode não ser para Ana Paula. Às vezes, a Nath Sim. só quer trabalhar. E isso é o prazer dela. Ela não quer cuidar de casa e filhos. E quando um homem satisfaz assim a mulher? Em uma frase? Né? Ou, Aí é como ou com detalhes? Então, partindo desse princípio da individualidade, né? Existe a individualidade dessa mulher que ele vai precisar descobrir como satisfazê-la. Mas existe algumas... se fosse falar em uma frase, é fazendo com que ela se sinta verdadeiramente amada todos os dias. Todos os dias. Aí ele vai satisfazê-la. Às vezes a gente fala, mas é só sobre sexo. Não, né? Às vezes é um café que você vai lá e faz. Exato. Às vezes é uma ajudar, hoje eu vou fazer um almoço pra você, uma comida pra você. Então, existe, igual você falou, vai de cada mulher, mas você fazer ela se sentir amada mesmo, você tem tudo, querido. E um detalhe importante para falar nesse tem tudo, né? Que parece um clichê, mas a mulher, em essência, ela multiplica tudo. Ela é multiplicadora. Então, tudo é como se fosse uma terra fértil. Tudo que você plantar na mulher, homens, peguem essa dica. Isso é muito importante. Tudo que vocês plantarem na mulher, ela vai te dar em dobro, em triplo. Verdade. Preste atenção nessa frase, gente. A mulher... Preste atenção. Aí você que namora, que não namora, que quer arrumar uma namorada, viu, meninos? Pra você que é casado, preste atenção no que você tá plantando. Eu acho que ambos, né? Sim. Tanto da mulher também e do homem. Mas a mulher em especial, pela essência da mulher. Sim. Se você dá... veja só, né? Você dá o sêmen, ela te dá o quê? Ele dá o sêmen, ela te dá um filho. A vida, né? A vida, né? Você dá amor, ela te dá muito amor de volta. Mas vai brigar pra você ver. Mas vai brigar pra você ver. Isso aqui, ó. Ela vai brigar com você o dobro. Sim. O triplo. Fala uma palavra atravessada, você vai escutar o dia inteiro. Ou às vezes pode ser, às vezes, igual você falou, às vezes vai escutar o dia inteiro, ou a mulher simplesmente não vai falar nada. Vai ficar em silêncio. Não vai mais se importar e não vai falar. Exatamente. Então, ela vai sempre multiplicar aquilo que você está plantando nela. É a essência feminina. E qual a importância hoje, né? A gente fala de mulheres, do prazer, da sexualidade. Qual a importância que você vê em relação ao amor próprio? Porque a gente vê várias mulheres sem autoestima, pessoas com ansiedade, com depressão. Qual a importância do amor próprio dentro da sexualidade? Todo, 100%. Ele é muito importante. Justamente por conta desse lugar de que a gente só pode dar o que a gente tem. Então, quando você não está de posse do teu amor próprio, quando você não se sente merecedora, quando você não se sente amada, você vai buscar nesse outro esse amor. Você vai buscar no outro essas referências, só que nunca ele vai conseguir te dar algo que é para que você sinta. É teu. E aí vem a importância de você se sentir, de fato, pertencente, você se sentir amada, no meu ponto de vista, por Deus. Porque Ele te criou. E quando você sente, de fato, esse pertencimento, você se sente amada, você se cuida, porque você foi amada primeiro. Você se cuida por Ele, porque Ele te deu a vida. E o que faz, tipo, uma mulher perder a autoestima? E não se sentir realmente amada? É lá de trás. Entende? Essa busca, essas dores, essa falta de identidade, ela só vai se somando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E você vai sempre buscar no outro, porque é uma necessidade do ser humano se sentir amado e pertencente. E aí, quando você começa a ter, é como se fosse um efeito dominó, a não ter essa referência,
você vai buscar de alguma forma, mas você talvez esteja buscando no lugar errado, da forma errada. E aí vem as codependências, dependência emocional, porque você está buscando no outro aquilo que no outro não tem para te dar. E quanto mais você tenta, mais a pessoa te rejeita, porque é sobre energia, entende? Você vai sempre ter mais daquilo que você está emanando. Você está emanando falta de amor. Você está emanando carência. Você vai colher mais daquilo. Agora, quando você tá no polo oposto, quando você se preencheu, quando você se sente amada por Deus, quando você se cuida porque Ele te ama, Ele te cuida, Ele te escolheu, você se sente maravilhosa, você brilha, você atrai olhares, você Sim. atrai pessoas que vão querer compartilhar disso contigo. E aí você tem aquilo que você precisa, aquilo que você Nossa. merece. Olha, gente, tem muito assunto. Meu Deus, a gente vai ter que fazer outro podcast. Ô, Ana, hoje, se fosse para você deixar uma mensagem aí para as mulheres, qual mensagem você deixaria? Se fosse, não, deixe uma mensagem hoje para as mulheres. O que você falaria para elas? Mulheres, não se contentem com menos daquilo que vocês merecem tudo de bom. Vocês precisam verdadeiramente encontrar esse amor, se suprir desse amor. Eu busquei e eu encontrei o meu caminho. Façam a busca de vocês, mas se encontrem nesse lugar de ter esse amor próprio, de se sentirem amadas. E a partir daí, você não aceita menos que isso na sua vida. Ai, gente, olha, Ana, gratidão, né, por você ter Gratidão. vindo aqui passar. A gente tá tentando, olha, alguns dias e marca e não dá certo, mas tudo tem Sim. o tempo certo, né? Às vezes não é Sim. como a gente quer, na hora que a gente quer. Mas eu Sim. quero te agradecer por você estar aqui falando sobre esse assunto que é um assunto inédito no Natcast, e aí vai Sim. ajudar bastante mulheres, como os homens também. Vai casar, sempre tem uma polêmicazinha, a gente já Sim. sabe. Tudo bem. Mas eu quero te agradecer, tá? Por estar aqui, por passar seu conhecimento. Fala aí de suas redes sociais, como o pessoal te encontra. O meu Instagram é Ana Souza, com 2 Es. E é a rede que eu mais tenho usado ultimamente. Pode me encontrar por lá. Ai, gratidão, Ana. Gratidão, E eu espero Nath. você no próximo Natcast, no próximo episódio.